Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido, conforme prometido, é Malcolm in the Middle, a vida continua injusta. Ela tem 4 episódios, a nota na IMDb, mesmo sendo bem recente, que estreou ontem, 10 de abril, tem 7.4 de 10. Então vamos lá já falar da série, que volta com quase todo o elenco, menos com o ator que fez o Dewey, porque ele não quis participar, eu já tinha falado isso no especial que eu fiz sobre o Malcolm in the Middle. Então vamos continuar a história, que acontece o seguinte, pessoal. O Hal e a Luz estão comemorando 40 anos de casamento, que é bodas de Ruby. E com isso, o Malcolm se isolou por completo da família. Ele teve uma filha com uma mulher qualquer que nem revelou direito, que ela acabou abandonando e ele criou ela sozinha. E a menina, a tal da Lia, ela é idêntica ao pai, pessoal. Ela é inteligente e ela sabe um monte de tirada e vive questionando que nem ele questionava antigamente no Malcolm, né? Que ele era o protagonista, ele sempre era revoltado e vivia reclamando da vida. Enquanto isso, a gente vai vendo que a Luz e o Hal convidam ele para o casamento, já que ele se isolou por completo da família. Por quê, pessoal? Porque de acordo com o Malcolm, toda vez que ele vê a família dele, ele tem um surto psicológico. E graças a esse motivo, ele escondeu a Lia e não quis saber mais da família. Ele sempre inventava desculpa que estava trabalhando. A respeito do trabalho dele, pessoal, ele ajuda um monte de pessoas sem teto, porque ele acha que isso daí é uma forma dele mostrar serviço, já que ele não é o que a mãe dele queria que ele fosse. E aí, beleza. Só que o grande problema é que vão chamando ele para o casamento, ele até grava um vídeo falando que não vai poder ir. E esse vídeo é muito importante, porque no final eu vou explicar. E aí, beleza, até que a tal da nova irmã dele, a tal da Kelly, quem lembra que acabou a série falando que teria um novo filho, a gente descobre que a Kelly é a nova irmã, que ela é uma adolescente e ela é a única que é tão esperta quanto o Malcolm, além do Dewey, que eu vou falar mais pra frente. E aí, o que acontece? Ela consegue falar com o Malcolm, e aí, como ele fala que ele não vai poder ir, a gente descobre que ele está namorando uma menina chamada Tristan. E essa menina, ele acha que ela é completamente perfeita, só que o grande problema é que ele não tem coragem de apresentar para a filha dele. Porque como que ele é pai solteiro e ela não tem relacionamento com a mãe, que fala que ele é maluco e tudo mais, ele decide se excluir. E aí a gente vê que a Tristan gosta tanto da Leia e as duas começam a zoar o Malcolm. Só que uma coisa está por vir, pessoal, porque quando a gente menos espera, a gente vê a mãe dele com o pai entrando. E quando que entra, ele vê os pais e descobre que a Lia é a filha do Malcolm. Quando descobre isso, eles ficam revoltados e decide correr. Ele corre e foge da família. Enquanto isso, a gente vai vendo que a Lia vai se dando bem com os avós, que de acordo com ela, eles estavam mortos. Você vê como que o Malcolm é. Ela nem fazia ideia, tanto que ele falou que ele nem tinha família direito. E aí, pessoal, ele volta para casa, fala com a Lia. A Lia, ele fala que ela pode se dar bem com os pais dele, só que ele não quer ir no casamento e tudo mais. E aí ela vai entendendo por enquanto. Até que ela decide fazer uma videochamada e para variar a gente vê que o Hal tem um surto psicológico. Por quê, pessoal? Porque conforme foram crescendo todos eles e sendo independentes, né? O Jamie foi trabalhar na Marinha, parece, alguma coisa do gênero. Acho que é Marinha, se não me engano. E aí, o que acontece? Ficou só a Kelly, só que nenhum deles é tão afeiçoado. Até que o Reese, pessoal, se aproveita da inocência do pai e começa a querer sempre ajudar ele em trabalho manual. Só que o Reese continua sendo Reese. Por quê? Porque a Kelly descobre que o Reese estava usando o Hal por anos, pessoal, fazendo vídeo das maiores atrapalhadas dele. Ou seja, ele estava ganhando dinheiro fingindo ser um bom filho para enganar o pai. E quando que o pai vê isso, pessoal, ele tem um surto psicológico e fica até em posição fetal, pessoal. Aí levam ele pro quarto. Pela primeira vez ele nega sexo com a Luz. E aí o Abe, lembra o Abe, aquele amigo dele, o pai do Steve, ele decide levar ele num lugar, que adivinha quem é o dono do lugar, ou quem trabalha no lugar? O Rich. Lembra o amigo do Francis, aquele cara louco que vivia drogado aí fazendo um monte de loucura? Pois é,
ele fala pro Hal tomar uns comprimidos, ele acaba tomando vários e começa a ter uma discussão entre ele mesmo, pessoal, o lado ruim dele com o lado bom. Tanto que depois de um monte de coisa ele descobre que ele é que nem um bolo, que ele pode cortar ele à vontade e servir, que ele continua se regenerando, que essa é uma qualidade. Tanto que aí eles deixam ele num lugar lá, vem a Luz resgatar, só que ele está discutindo com ela, que ela está fazendo organização pro casamento, até que ele fala, olha, uma manada de búfalos, e ela acha que ele está zoando, só que a manada de búfalos, pessoal, era um outro carro que vem e bate, ela acaba indo para o hospital, ele continua chapado de louco ainda, e ela tem que usar gesso, mas mesmo assim, como é o casamento dela no dia seguinte, ela não está nem aí. E aí a gente também descobre finalmente que o Francis vai ter um filho com a Piama. E aí olha como que o Francis continua sendo Francis. Ele, para aproveitar os 40 anos de casamento dos pais, decidiu engravidar a Piama justamente nessa data. Pra você ver como que o Francis é estratégico e continua sempre discutindo à toa com a mãe dele, porque ele é fissurado pela mãe e sempre vai ser. Enquanto isso a gente vai vendo que a Kelly vai tendo um embate com o Reese, até que os dois tem uma trégua, e aí, quando que a gente menos imagina, a gente vê que a Lia engana ele, falando que eles vão lá no lugar comer, ainda mais que ela está gostando de um garoto lá da escola que parece que é gente boa. E como eu disse, pessoal, ela não aparenta ser nerd porque ela não quer ser zoada, mas mesmo assim ela é zoada que nem o Malcolm era na época da escola. Não tem amigos, só tem esse menino aí que ela está encantada por ele, até certo momento. E aí, pessoal, quando que a Lia vai junto com o Malcolm, ela engana ele, espanca ele, coloca ele dentro do carro e a gente descobre que a Tristan vai levar ele de carro até o casamento dos pais. Até que a Tristan revela que ela não é aquela pessoa certinha que o Malcolm sempre achou. Ela era de um vídeo antigo famoso lá, onde que ela atirou na bola de um policial e acabou sendo incriminada. E aí o Malcolm fica louco, falando, nossa, eu só atraio gente louca, eu continuo sendo a mesma pessoa. E aí quando chega no casamento, o Malcolm chega com uma cara para encarar os pais dele, né? E aí quando que a Luz vê ele aproveita e foge. E o Reese também, né? Principalmente porque depois que ele ficou usando o pai por anos para ganhando dinheiro com esses vídeos, ele só estava usando o afeto que ele tinha pro pai para ganhar dinheiro em cima. Reese sendo Reese. E aí a gente vai vendo que tá no casamento lá, os pais dele estão conversando, estão discutindo, né? Até que o Hal tem uma discussão lá finalmente com o Reese e com os outros irmãos. O Dewey, a gente vê ele através da tela do notebook, porque ele virou músico. Realmente o Dewey virou músico e está fazendo turnê pela Europa como pianista. Até tem uma cena que é engraçada, que ele está falando com a Lia, aparece uma mulher junto com ele lá. Como eu disse, o Dewey era o segundo mais inteligente depois do Malcolm, né? E depois a gente descobriu que tem a Kelly também, que é bem inteligente quanto o Malcolm e o Dewey. Até aí, beleza, pessoal. Aí ele começa a discutir, o Hal para de ser aquele verdadeiro pai frouxo que ele era, né? Que ele sempre teve medo de encarar os filhos, ele encara eles, dá um puta de um sermão. E aí, beleza. Até que a gente descobre que o Malcolm se esconde no banheiro e a Luz, para variar, descobriu que ele está escondido. E aí, quando eles começam a ter uma discussão, a gente vê que o Craig entra no banheiro falando que o camarão é de quinta. Lembra o Craig, aquele que sempre gostou da Luz? Ele trabalha agora num outro mercado maior, porque ele não foi gerente, ele acabou colocando fogo no Lucky Age. Pra você ter uma ideia como que é o Craig. E aí, depois disso, o que acontece? A gente vê que o Malcolm começa a ter aquela discussão do último episódio do Malcolm. Lembra o que a Luz falou para ele? Para aqueles que não lembram, eu vou recapitular. A Luz falou que o Malcolm, no último episódio do Malcolm in the Middle, da 7ª temporada, que ele teria capacidade para ser o presidente dos Estados Unidos. Só que ele tinha que começar por baixo para chegar lá. E essas palavras, pessoal, acabou com a mentalidade do Malcolm. Por quê? Por causa dessas palavras, ele nunca conseguiu ser o que ele queria ser e nunca foi capaz de mostrar para a mãe e para os pais que ele era aquele verdadeiro gênio que eles esperavam. E com isso, ele ficou completamente amargurado, pessoal. Foi esse o motivo que ele se isolou da família. E aí ela fala, mas graças a isso você é um ótimo homem, tem um bom trabalho e tem uma filha maravilhosa que eu adorei. E ainda mais eu adorei a Tristan também, que é a namorada atual dele.
E aí beleza, eles fazem as pazes, o Craig lá continua lá com a diarreia clássica dele. E aí chegamos numa das melhores partes da série, pessoal. Por quê? Como que o Hal sempre fez surpresas por 40 anos para Luz, chegou a vez da Luz fazer uma surpresa para ele, pessoal. Onde que através de tutoriais e um notebook caríssimo que ela falou que ele escondeu dele, ela faz um dos vídeos mais emocionantes da série, que é um relato de todas as pessoas, até da Piana, do Francis, do Reese, do Dewey, do Jamie e da Kelly, falando sobre o Hal, pessoal. Até o Abe, né, que é o pai do Steve, e aqueles amigos dele de poker também, retratando como o Hal é uma pessoa maravilhosa, como ela é uma pessoa encantadora, como ele é um ótimo pai. Só que tem um grande problema. Lembra o começo do vídeo do Malcolm, que eu falei que ele fez nas coxas e falou só que ele não poderia ir? Quando o Malcolm vê aquilo, pessoal, ele fica completamente decepcionado com ele mesmo, porque ele jamais imaginava que aquele testemunial que ele colocou seria a parte dele do vídeo. Quando ele vê aquilo, pessoal, ele decide se redimir. Ele vai até o palco, pede perdão pro pai dele, fala que ele foi um completo otário, que ele fez tudo aquilo porque ele, Malcolm sendo Malcolm, né, ele sempre ajuda dessa forma e depois coloca a culpa nos outros, nunca assume nada. Aí ele consegue finalmente pedir perdão para os pais deles aceitam, e aí ele decide já aproveitar o gancho para pedir a Tristan em casamento, pessoal. Só que quando ele pede ela em casamento, ele acha que ela vai aceitar, e ela decide recusar, pessoal. E aí quando ela recusa, ela fala, não, a gente nem conhece realmente quem somos, você tem família, você tem problema com seus pais, eu também não sou a pessoa que você quer. Depois que a gente resolver esses problemas, a gente vê se ela casa. E aí vamos para o encerramento da série, que é a dança dos 40 anos dos pais dele, até que ela queria sempre que jogassem glitter. E olha quem deixou responsável para jogar glitter. Não foi o Reese, não, pessoal, foi o Francis. E aí quando que emperra o zíper, ele continua tentando abrir, até que o saco cai em cima de quem, pessoal? Do pai dele, do Hal. E quando cai, faz uma chuva de glitter, todos eles engolem o glitter, começam a passar mal e termina naquele caos que nem foi o último episódio, né? Com aquela bomba do Reese caseira que acabou explodindo, mas dessa vez foi de glitter. E aí a gente vê que eles acabam conversando, o Malcolm acaba falando que finalmente ele vai continuar com a família dele, que independente de tudo que aconteceu, ele quer ainda continuar com a família dele. E aí acaba eles todos cheios de glitter, mostra a cena final, ele falando com a filha falando que gostou da família e que eles vão continuar juntos, e acaba dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei da série. Pessoal, eu acredito que a série conseguiu resgatar o espírito do Malcolm in the Middle antigo. A série está muito boa de assistir, está viciante, só que tem uns poréns, pessoal, principalmente que eu não entendi porque eles fizeram o Steve, que é o cadeirante melhor amigo do Malcolm, se tornar gay, se ele principalmente gostava de mulheres em todas as temporadas. Tem até um episódio que ele foge com o Reese para ir atrás das mulheradas. Então, sinceramente, não entendi esse motivo que o autor decidiu transformar o Steve em gay, já que ele nunca foi, e eu tenho certeza que ele sempre foi hétero. Outra coisa, pessoal, eu acho que eles deviam ter mostrado um pouco mais da história da mãe da Lia, como o Malcolm conheceu ela, por que ela era doida de pedra, não contou exatamente isso. Mas no geral, pessoal, eu acredito que a série foi muito boa, os personagens conseguiram retomar os papéis da forma antiga, né, que é uma coisa assim que depois de muitos anos, né, já que tem 20 anos que acabou o Malcolm, então faz 20 anos que eles estão tentando se reunir. Eu acredito que se deram muito bem. A nota no IMDb para mim eu tô achando muito baixa, mas como que é recente também, e são 4 só episódios na Disney Plus, eu acredito que com o tempo vai aumentar e espero realmente que faça sucesso e eles continuem, né? Que nem fizeram com 3 é Demais e outras séries que retornaram, né? A outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, eu não entendi porque a banda The Mighty Giants, que foi a precursora que fez todas as introduções do Malcolm in the Middle com a música Boss of Me, não participou da série, ainda mais que eles sempre apareceram juntos em clipe. Provavelmente eles quiseram muito dinheiro e decidiram regravar para economizar grana, né? Provavelmente deve ter sido isso, porque não tem outro motivo, já que eles sempre gostaram do Malcolm e sempre
fizeram o nome em cima do álbum. Porque, sinceramente, pessoal, essa banda só tem essa música que presta. O resto, a maioria é mais americano que gosta, porque eu nunca vi ninguém falar nada. Então, devido a esses motivos, pessoal, eu dou nota 8,5. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos kits, sejam bem-vindos. Kits reconhecidos, continuem firme. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos. Até a próxima.